Olá, tudo bem? Meu nome é William Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal WW Treinamentos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um livro polêmico, A Sutil Arte de Ligar o... Solta a vinheta. O livro A Sutil Arte de Não Dar a Mínima, politizando as palavras, foi escrito por Mark Manson, um blogueiro americano que viajou pelo mundo, e ele escreve um livro de uma maneira blog. Ele escreve da maneira que ele quer e ele escreve o que ele quer. E por que polêmico? Ele utiliza uma linguagem agressiva, uma linguagem violenta, utiliza muito palavrão e muito sarcasmo. E começando para quem eu recomendaria esse livro, eu acredito para quem precisa receber uma dose grande de realidade, ou um tapa na cara, dizendo assim. Mas a minha dúvida que eu fico é, alguém que tem hábito de leitura necessitaria receber um tapa na cara? Ou quem não tem o hábito de leitura, mesmo recebendo esse tapa na cara de realidade, continuaria com o hábito de leitura? Não sei. Mas um ponto interessante é que esse livro ele tinha a marca de 240 mil livros vendidos só aqui no Brasil em 2018. Foi a fonte que eu consegui. E naquela época, então, ele era o livro mais vendido. O que eu acredito, além do título ser altamente vendável, as pessoas buscavam nesse título uma maneira de descarregar, uma maneira de descontrair. Como assim descarregar? O Brasil ele tem um índice muito grande de ansiedade. Segundo a OMS, nós somos o país que lidera o índice de ansiedade no mundo. As pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas em tentarem mostrar, em terem resultados. E como elas não estão conseguindo, elas estão buscando uma maneira de pensar, dane-se, eu não consigo fazer isso mesmo, então eu não preciso terminar isso que eu comecei. Ou, eu tô tão sobrecarregado, tô sendo tão sugado por essa pessoa que eu quero dar um basta, ou nessa atividade eu quero mudar. Mas não é bem isso que o livro traz, em partes, né? Na minha visão, não é isso exatamente que o livro te traz. O que eu entendi quando eu comecei a ler o livro, eu vi que era uma pessoa desabafando, como eu comentei anteriormente, de uma maneira de blog. Era tanto conteúdo, tanta informação, e eu não sei se eu não entendi ou se não estava explicando o que era essa arte de ligar o dane-se que dizia no começo, no título do livro. Mas eu continuei lendo o livro por dois motivos. Primeiro, tinha algumas histórias bem interessantes, como a do segundo tenente do Japão, Hiro Onoda, na Segunda Guerra Mundial, a história de Dave Mustaine, o fundador da banda Megadeth, e de Pete, que foi o primeiro baterista dos Beatles. O que basicamente essas três histórias contam é o que você define como padrão de felicidade. A primeira história, de Hiro Onoda, ele foi o segundo tenente durante a Segunda Guerra Mundial pelo Japão. E ele ficou escondido, servindo a Segunda Guerra Mundial durante 30 anos em uma floresta lá nas Filipinas. Mas espera aí, a guerra não durou mais ou menos só 5 anos? Exatamente. Como ele estava sem comunicação e escondido, ele não tinha ideia que a guerra tinha acabado tipo uns 25 anos atrás. Mas no final das contas, quando ele voltou para o mundo real, ele se sentiu feliz. Por quê? Porque ele estava honrando o que ele se tinha comprometido a fazer quando ele saiu do país dele. A felicidade dele estava no que ele estava fazendo. A segunda história, não cronológica no livro, mas a segunda história que eu vou falar aqui de Pete, que foi o primeiro baterista na banda Beatles. Ele foi mandado embora poucos dias antes de gravar o primeiro disco da banda, sem aparentemente um motivo lógico que não fosse ele ser mais bonito do que os demais. Pete passou por um bom tempo em depressão e com bastante problema alcoólico. Mas no final das contas, ele se considerou feliz, porque o que ele havia construído, a estrutura familiar que ele havia construído, o tornava o feliz. E por último, a história de Dave Mustaine, que foi o fundador, guitarrista da banda Megadeth, não se sentia feliz no final da história. Mas por quê? Quando ele foi mandado embora da primeira banda, ele colocou como objetivo fazer muito sucesso. E ele fez. Só que acontece que o objetivo de fazer muito sucesso era que ele tinha que fazer muito mais sucesso do que a banda que ele foi demitido. Só que acontece que a banda que ele foi demitido foi a banda Metallica e fez muito mais sucesso do que a banda Megadeth.
ele colocou o conceito dele de felicidade no externo. Ele precisava que a banda Megadeth fosse maior do que a banda Metallica e só assim ele se sentiria feliz. Resumindo o conceito, nas duas primeiras histórias, eles se tornaram felizes porque a felicidade deles estava resumida no processo, no que eles estavam fazendo, no que eles tinham controle. Já a de Dave estava no externo, estava no ter mais sucesso do que a banda Metallica. Só que a gente não tem 100% de controle sobre o resultado. Ele pode ter até controle sobre o resultado da fama que a banda Megadeth vai fazer, mas ele não tem controle algum sobre o sucesso que a Metallica iria fazer. Então quando você coloca a sua felicidade no resultado, na parte externa, você não consegue ter a felicidade plena. Você precisa encontrar a felicidade no processo, no que você está fazendo hoje e agora. E o segundo motivo que eu continuei lendo foi um conceito que eu estou trazendo agora recentemente de aceitar. Aceitar que se tem um livro que tem tanta fama, que tem tanta quantidade de venda assim, mesmo tendo algumas coisas que eu não concorde, talvez tenha algo que eu possa aprender. Lizzie Bourdeau traz a seguinte frase bem interessante: aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Voltando para o livro, Mark traz os conceitos de que a gente sempre está fazendo escolhas. Isso é um clichê, né? Não fazer nada é uma escolha. E toda escolha tem uma consequência. Um exemplo é, se você escolhe ter uma vida de solteiro, a vida de solteiro ela pode ser muito divertida, muito livre, mas ela pode também ser uma vida solitária. Por outro lado, você pode escolher ter uma vida de casado, o qual pode ser uma vida mais restrita, mas que pode ser uma vida muito mais afetuosa, uma vida muito mais engajada. A pergunta é, qual guerra, qual lado você quer escolher? E quando você escolher, defenda e honre os bônus que tem essa escolha. E aceite e respeite os ônus que tem essa escolha. Tenha caráter. Um outro conceito que Mark também traz no livro é que a gente está sempre errado. Você está sempre errado e eu também. Acontece, às vezes, de você estar menos errado que outra pessoa. Daqui um ano, você está menos errado do que hoje. E daqui 5 anos, outra pessoa está menos errado do que você. Resumindo, não busque sempre ser o dono da razão. Um estudo que Mark traz no livro é de Rob Baumeister, lá na década de 90. O estudo consistia em dizer que pessoas que causavam o mal eram porque elas se sentiam mal com elas mesmas. Mas no final das contas foi completamente ao contrário. As pessoas que cometiam agressão, cometiam atos de violência, eram porque elas se sentiam prepotentes, altamente superiores. Elas entendiam que elas não estavam fazendo mal, elas entendiam que você estava errado e que você precisava ser punido. Já que a justiça não fazia isso, eles mesmos se sentiam na capacidade de poder cumprir com as próprias mãos as justiças. Foi vários casos como racistas e preconceituosos. Foi esse o estudo que ele trouxe e muito interessante. E a gente vê isso muito hoje em dia. As pessoas que são extremistas são as pessoas que mais cometem atos de violência. Leandro Carnal ele fala uma frase excepcional que combina com esse momento. Temo uma pessoa de um livro só. Pessoas que são extremamente defensoras de um lado, não são pessoas questionadoras. Leem um livro e vão defender aquilo o resto da vida. Não importa de que maneira ou com quais ferramentas ele vai fazer isso. Voltando mais uma vez para o livro, Mark comenta que você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a rejeitar algumas coisas. As pessoas que vivem com você devem aprender e respeitar os seus limites. E você precisa passar isso para as pessoas. E quando isso existe, a honestidade também cresce e a confiança consequentemente. Um ponto importante que Mark traz no livro é sobre traição. Se você foi traído e a pessoa que cometeu esse ato não tem a capacidade de reconhecer os valores escrotos, como ele diz, e ficar apenas se desculpando, você não vai saber se a pessoa vai cometer aquele ato novamente caso você decida perdoá-lo e aceitá-lo e continuar com essa pessoa.
Como assim? Se a pessoa ficar apenas se desculpando, eu não sei o que me levou a fazer isso, eu nunca mais vou me perdoar, eu nunca mais vou fazer isso novamente, por favor me perdoa, isso são só desculpas. A pessoa que te traiu, ela deve ser capaz de dizer, eu tenho um problema de autoestima, eu precisava cometer aquele ato para massagear o meu ego, para ainda entender que eu sou desejado por outras pessoas, eu tenho esse problema e eu preciso de ajuda para tratar esse tipo de problema. Só assim a pessoa está reconhecendo o que realmente levou ela a cometer aquele ato. A pessoa, ela deve ser capaz de reconhecer, entender e buscar ajuda para resolver os seus problemas internos. E só após isso que você vai conseguir construir uma vida honesta e ter confiança em um relacionamento após um problema desse ter acontecido com você. Encerrando o livro, Mark traz a reflexão do livro de Ernest Becker, A Negação da Morte. Esse livro de Ernest Becker, ele defende que o ser humano é o único animal com a capacidade de criar conceitos, de nos preocuparmos. O nosso gato não está preocupado se ele tem que bater a meta de venda semana que vem. O nosso cachorro não está preocupado se ele tem que entregar todos os relatórios até o próximo final de semana. E quando o ser humano toma conceito dessa realidade, é o que traz a ansiedade. Ele parte de dois pressupostos. Nós entendemos que somos dois, o eu físico e o eu conceitual. Em algum momento, o eu conceitual entende que o eu físico vai morrer. E a partir daí, nós começamos a construir o nosso projeto de imortalidade do nosso eu conceitual. Nesses projetos de imortalidade, a ideia é que o eu conceitual vai viver para sempre. Mas a gente tem que parar um momento e pensar que eu não preciso construir um país para ser lembrado para sempre. O conceito por trás disso é que a gente foque em bons valores. Que após a nossa morte as pessoas lembrem do que a gente fez de bom. É construir e focar também na construção de bons valores que vão eternizar esse nosso eu conceitual. Então foque e construa valores que possam agregar para você, em valores que possam agregar para as pessoas à sua volta e valores que possam agregar para o mundo. Então é isso é um pouco do que eu consegui extrair do livro. Foram boas coisas, bastante informação. E se você gostou, curte, comenta e compartilha com o máximo de pessoas que você quiser. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!